Olá, caros internautas. Mais uma vez estamos aqui para levar para vocês uma super conversa com um super convidado, neste que é o seu, o meu, o nosso Ombaka Podcast. Hoje temos um convidado que é formado em gestão de empresas, é professor universitário de gestão de empresas, gestão da qualidade e gestão de recursos humanos. Dr. Gaudêncio Félix, bem-vindo à nossa conversa. Hoje vamos falar sobre gestão de empresa. Muito boa tarde, obrigado pelo convite para partilhar algum conhecimento com o público-alvo que acompanha e segue fielmente a Ombaka Business School. É com muito prazer que aceitamos o convite, partilharmos algum conhecimento relativamente à gestão de empresas. A gestão de empresas. Sim, Boa. sim. Bem, fiquem até o final do vídeo, não saia daí, que o Dr. Gaudêncio vai trazer muitas coisas boas relativamente à gestão de empresas. Você que é empreendedor, você que é estudante de gestão nas suas vertentes de forma genérica, fique aí que dicas boas sobre gestão você vai aprender hoje. Ok? Dr. Gaudêncio, vamos diretamente ao assunto. Gestão de empresa. O que é isso de gestão de empresa? Quando estamos a falar de gestão de empresa, queremos nos referir a quê? Bem, Dr. Francisco, permita-me que antes que responda à sua questão, em jeito introdutório, faça algumas chamadas de atenção. Bem, é um dado assente de que a grande parte das empresas que nascem também tendem a morrer. Ou seja, se tivermos que olhar para a taxa de natalidade e mortalidade das empresas, é claramente notório que grande parte das empresas morrem. Ok. Dados indicam que as empresas que nascem, grande parte delas morrem depois de 5 anos de trabalho, de funcionamento. E apenas 3%, ou seja, se 10 empresas hoje nascerem, a probabilidade depois de 7 anos é de apenas 3 empresas permanecerem no mercado. Ok. Agora, sabes qual é a principal causa que tem estado na base da falência dessas empresas? Qual é a principal causa, Dr. Gaudêncio? Dr. Francisco, parecendo que não, o incrível que parece, a principal causa que tem estado na base da falência das empresas, estudos assim indicam, está fundamentalmente relacionado com a má gestão. Ou seja, as nossas empresas têm sido mal geridas, dali a causa da falência de grande parte delas. Ok. Ainda em jeito introdutório, gostava de dizer que seria bom, antes de perceber a gestão, que tivéssemos uma clara ideia de uma distinção nítida, Ok. que é a gestão do ponto de vista público e a gestão do ponto de vista privado. Privado. Ok. Na verdade, a principal diferença entre esses tipos de gestão prende-se fundamentalmente com a finalidade. Ok. Porque tanto a gestão privada quanto a gestão pública, na verdade, consiste num processo de otimização dos recursos a seu dispor. Aqui estamos a falar dos recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos à disposição de alguém, Ok. para, obviamente, rentabilizar o capital investido na empresa pelos sócios, tratando-se de uma empresa privada, e para satisfazer as necessidades coletivas, tratando-se de uma gestão pública. Portanto, aqui a diferença prende-se fundamentalmente com a finalidade. Ok. Enquanto racionaliza-se recursos para rentabilizar o investimento feito pelos sócios, uma empresa privada, Ok. já a gestão pública faz-se toda a racionalização dos custos na prossecução da satisfação das necessidades coletivas. Portanto, indo diretamente à sua pergunta, na verdade, gestão não é nada mais, nada menos do que uma combinação de todos os recursos a dispor de alguém, seja este um ente público ou privado, no sentido de rentabilizar o investimento feito pelos sócios ou no sentido de satisfazer necessidades coletivas. Ao fim e ao cabo, a gestão
é fundamentalmente isto. Portanto, esta racionalização dos recursos, ou que costumamos também a dizer, uso eficiente e eficaz à disposição dos gestores, quer seja públicos ou privados. Ok. Boa, doutor Gaudêncio, pronto, eu penso que ficou aqui claro e deixou aqui algo muito importante, chamou muita atenção, que é a mortalidade das empresas. Disse que em cada 10 empresas que nascem, 7 morrem envolvidos 3 a 5 anos. E disse que a base disto é a má gestão. Exato. O que é a boa gestão? O que está na base, não é, de as empresas serem mal geridas? Por que as empresas são mal geridas se as pessoas criam as empresas e a partida têm noção que devem gerir como ela deve ser? Por que as empresas estão a morrer? Vale. Bem, doutor Francisco, as empresas, do ponto de vista da gestão, fundamentalmente entram em falência por algumas causas. Okay. A principal causa, no que a gestão diz respeito, está muito relacionada ao cumprimento daquelas que podemos considerar, aliás, que se diz na teoria, que são as funções da gestão. Ou seja, afinal de contas, para que a gestão? Ou seja, como gerir? Se calhar a questão mais oportuna, a questão mais direta seria esta. Como gerir de tal forma a que as empresas não morram? Bem, a teoria da gestão é muito clara em relação a isso e apresenta-nos aqueles que nós chamamos de funções da gestão. Ou seja, é um dado assente de que uma empresa que tem bons processos de planificação, ou seja, planifica bem os seus processos, e aqui talvez em sessões posteriores, podemos aqui esmiuçar o que é isso de planificação, os passos que devem ser seguidos para uma boa planificação, porque muitas vezes nós temos a impressão de que todo mundo sabe planificar. Não é verdade. Aliás, que o digam especialistas, colegas, o quão é difícil elaborar aquilo que nós chamamos de planeamento estratégico. Ou seja, é um processo que exige muita perícia, muita técnica e muito aprendizado. Por isso, eu aqui apelo que, de facto, os gestores devem procurar este conhecimento para tornar as suas empresas rentáveis. E ali está exatamente o primeiro passo. Ou seja, uma empresa que tem um bom processo de planificação, assim de forma muito resumida mesmo, podíamos dizer uma empresa que de antemão sabe o que vai fazer, quando é que vai fazer, quem vai fazer e, sobretudo, o que se espera destas atividades. Portanto, estamos a falar dos objetivos, dificilmente esta empresa entra em falência. Aqui estamos a dizer que existe a nível das empresas uma necessidade imperiosa dos gestores, estamos a dizer gestores a todos os níveis, doutor Francisco. Porque muitas vezes ficamos com a impressão de que a planificação é uma atividade reservada a algum nível de gestão. Não é verdade. Todos os níveis organizacionais têm de planificar. Okay? Por isso é que nós costumamos a dizer que existem planos gerais ou estratégicos, planos intermédios ou táticos e planos operacionais do dia a dia. Portanto, caro empresário, o seu trabalhador de base, os seus trabalhadores de base têm de planificar as suas atividades diárias. Temos de saber o que vamos fazer hoje e quais são as atividades que serão desenvolvidas hoje e com que objetivos é que aquelas atividades serão desenvolvidas. Portanto, é neste passo a passo que, de facto, nós vamos cumprir, vamos realizar tarefas por formas a rentabilizar as empresas e fazer com que elas, de facto, não morram. Portanto, isto é aquilo que prende-se com o processo de planificação, mas, como dizíamos no início, doutor Francisco, nós estamos abertos em sessões posteriores para, a miúdos, passarmos aqui todos os procedimentos, todo o passo a passo de como ajudar os nossos empresários a planificar de fato. Portanto, a planificar as suas ações. Isto em todos os níveis, portanto, como disse, podia ser sessões posteriores. Do ponto de vista da gestão, também costuma-se dizer que
Um outro elemento extremamente importante é o que está relacionado com a direção. Ok. Bem, direção, nós estamos a dizer que, ou seja, haver um gestor do topo, não. Aqui a direção, que também teremos oportunidade de, nos próximos tempos, desenvolver mais a este respeito. Assim, a miúdo, estamos a falar da capacidade de tu, enquanto gestor, motivar a sua equipa, porque é fundamental que o gestor motive as suas equipas. Aquilo que costumamos a dizer, muitas vezes nós estamos habituados a dizer, façam. Não, o gestor não pode dizer faça. O gestor tem que dizer, vamos fazer. Okay? Tem que ser o primeiro, como se diz na gíria, a dar a bala ao peito. E quando as pessoas sentem que, de facto, tem alguém, um líder, nestes termos, de facto, esta organização, esta empresa, tem muito mais probabilidade de ir para frente e não fazer parte das 7 empresas que normalmente tendem a falir. Okay. Portanto, este é um outro ângulo, é uma outra variável extremamente importante que tem levado à falência das organizações do ponto de vista da gestão. Um outro processo que também contribui significativamente para a falência das empresas do ponto de vista da gestão tem a ver com o controle. Tem a ver com o controle. E costuma-se a dizer que em nada adianta ter bons planos se de facto depois nós não controlamos. Precisamos de facto controlar. Também em próximas sessões, caso seja convidado, gostava muito de, a miúdos, abordar esta questão do controle, porque todos esses processos de facto têm seus contornos e aqui estamos a dar uma panorâmica geral. Exato. O controle também configura-se como um processo extremamente importante para o sucesso das empresas. Porque, na verdade, o controle vai funcionar como sendo o barômetro. Porque na execução das atividades, os desvios tendem a ocorrer. Exato. Os desvios tendem a ocorrer. Uma atividade controlada, saber-se-á quais são os desvios que estão sendo, quais são os desvios e pontualmente corrigirmos os desvios para que as ações planificadas sejam de facto aquelas executadas. Portanto, aqui a função de controle serve fundamentalmente para ir corrigindo os prováveis desvios que podiam ocorrer no processo da execução de todas as atividades anteriormente planificadas. E acho que muitas vezes já ouvimos dizer que nós muitas vezes planificamos bem, mas tal não ocorre na perfeição porque depois controlamos muito mal. Preciso saber incutir nos nossos empresários a extrema importância e necessidade do controle. Agora, como controlar? Que técnicas a utilizar? Quando controlar? Portanto, todos esses meandros ligados ao controle, se pudermos, em sessões posteriores, podemos de facto abordar aqui esta questão do controle. Portanto, quem fala do controle, finalmente, falamos da planificação, direção, Uma outra questão extremamente importante também, do ponto de vista da gestão, que também tem contribuído para a falência das empresas, é a questão ligada à organização. Os nossos empresários, de uma forma geral, temos a ideia muitas vezes de que estão organizados. Mas, Dr. Francisco, vou lhe dizer que a organização é, no meu ponto de vista, daqueles elementos mais difíceis na gestão de uma empresa. Vou lhe dizer, poucos gestores conhecem o passo a passo do seu negócio. Isto está extremamente relacionado com a organização. Se está a prestar um serviço, o gestor tem de saber o passo a passo da prestação do serviço. O cliente, ao entrar, onde começa, o que faz, como é que faz, para que faz. Portanto, tudo isso faz parte do processo organizativo. Sem falar daqueles processos organizativos mais gerais, que têm a ver com a organização estrutural, a organização de arquivos, que também aqui temos um grande problema. Então, do ponto de vista organizacional, a maior preocupação que tem estado
na base da falência das empresas é o conhecimento do processo de prestação de serviço ou do fornecimento do bem. Portanto, é extremamente importante que conheças estas variáveis para garantir, ou pelo menos termos maior probabilidade de sucesso das nossas empresas. Ok. Então, pronto, o Dr. Galhões diz que pronto, a gestão ele é assente nesses 4 pilares, não é? Planificação, organização, direção e controlo. Esses 4 pilares são os pilares. E, pronto, esses 4 pilares que traz assim só para rapidamente um minuto, para esclarecer aqui os nossos internautas, não é só para as médias e grandes empresas. Estamos a falar das micros e pequenas, só para deixar aqui a confirmação. Bem, às vezes fica-se com essa sensação. Exato. Os nossos micro, pequenos empresários, muitas vezes ficam com a sensação de que essa conversa de gerir é para os grandes. Eu que estou a começar agora, para que me vou preocupar com essa questão de gerir? Exato. Caro empreendedor, podes ter a tua razão. Ok. Podes ter a tua razão. Porque, na verdade, é assim. Como dissemos anteriormente que existem níveis de gestão, Sim. também existem níveis de preocupação, ou seja, níveis de habilidade. Por exemplo, é comum que as pequenas empresas, o dono, que não se dê a luxo de no início ter já muitos funcionários, é comum ter apenas um funcionário que é ele, talvez mais um, porque no início depois torna a empresa insustentável, né, do ponto de vista dos custos, que não é muito aconselhável. Então, é comum que um gestor, um microempreendedor, seja ele o gestor de marketing, seja ele o gestor de recursos humanos, seja ele o gestor. Portanto, não nos vamos passar a ideia de que eu, enquanto pequeno empreendedor, não tenho necessidade desta conversa de gestão. Repito, pequeno empreendedor, a ele cabe uma gestão a dobrar. Ok. Porque enquanto principiante tem que ter noções, por exemplo, de contabilidade. Tem que ter noções, por exemplo, de fiscalidade. Tem de ter noção de como gerir eficientemente os recursos humanos. Portanto, toda a gestão cabe a ele. Portanto, aqui costumamos a dizer que ele tem que ter conhecimentos conceptuais, ao passo que se for, por exemplo, para uma grande empresa, este conhecimento conceptual é normalmente exigido aos gestores do nível estratégico, mas sendo ele o mesmo, tem que ter conhecimentos conceptuais, porquanto tem que ter a capacidade de projetar, idealizar o seu pequeno negócio. Tem que ter capacidade técnica, por isso é o que eu dizia no início, a este gestor cabe uma responsabilidade do ponto de vista da gestão a dobrar, porque ele tem que fazer tudo isso. A ele compreende uma capacidade técnica, porque tem que saber fazer, não tem como, ele ainda não tem capacidade do ponto de vista de custo de agregar vários funcionários sob o risco de comprometer o próprio negócio já no início. Então ele tem que ter também essas habilidades técnicas do ponto de vista da gestão, tem que saber processos básicos de gestão, tem que saber planificar as suas atividades, tem que ter conhecimentos técnicos em algumas áreas fundamentais de gestão. Portanto, ele tem que fazer isso. E, finalmente, também tem que ter a capacidade de controle. Portanto, e planificar as atividades do dia a dia. Porque há muitas vezes em que a pessoa chega, os nossos pequenos empreendedores, muitas vezes acontece, em que a funcionária dele chegou, naquele dia não tem uma tarefa específica. Exato. Tem de planificar as atividades. Portanto, é falsa a ideia de que a gestão é apenas para as grandes empresas. Não. Os pequenos também têm a obrigação e a necessidade de ir galgando no processo de gestão. Só assim terão mais probabilidades também de serem rentáveis e permanecerem no mercado. Pronto, pronto, falou e muito bem que as micros e pequenas empresas, estamos a falar dos pequenos empreendedores, pequenos empresários, eles também, pronto, devem, esses 4 pilares da gestão, né, as funções da gestão, devem sim levar em conta, claro, numa dimensão diferente das grandes, mas devem sim levar em conta para o sucesso do seu empreendimento. A questão que eu lhe coloco agora, doutor, é a seguinte:
Um pequeno empreendedor, um pequeno empresário, precisa necessariamente de estudar, quando dissemos estudar, ir para a escola, estudar gestão para poder gerir o seu negócio, ou então com conhecimento empírico, ou talvez podemos dizer aqui, nascendo com o dom de gerir, se é possível, ele pode dar seguimento ao seu negócio. O que é que pode nos dizer relativamente a isso? Já houve tempo em que, até mesmo hoje, a teoria em gestão discute muito isso. Okay. A gestão é uma técnica, uma ciência ou é algo inato? Porque hoje parece que todo e qualquer um não precisa estudar pode gerir eficientemente o seu negócio. Não, doutor Francisco. Eu costumo dizer que é imperioso que os gestores busquem conhecimentos na área da gestão. Mas aqui o conhecimento é conhecimento acadêmico ou conhecimento técnico profissional? Não, este conhecimento que nos estamos aqui a referir, não estamos a nos referir conhecimento, por exemplo, aquele que nós damos nas universidades, teórico-prático. Há muitas vias de adquirir conhecimento, por via de um curso, por via... Hoje, por exemplo, existem muitos workshops. Um empresário está a falar, por exemplo, sobre tributação. Você que é pequeno empresário, que está agora a começar, tributação, isso é um processo de gestão. Vá lá ter, vá ganhar este conhecimento. Portanto, o conhecimento que estamos a nos referir é este mais específico, é este mais direcionado. Agora, a depender do nível em que depois a organização tenha de evoluir, de facto, à medida que ela vai evoluindo, também vai exigindo conhecimentos cada vez mais complexos. Portanto, do ponto de vista embrionário, de facto, os gestores podem se capacitar com conhecimentos que vão adquirindo nas formações contínuas, mas a um dado nível exige mesmo conhecimentos profundos em várias matérias. Você costumamos a dizer que os gestores, quem está agora a começar agora o negócio, vai chegar a uma dada altura em que obrigatoriamente ele se vai ver na necessidade de decidir. Por isso é que em gestão existe a teoria do agenciamento. E nós muitas vezes temos a falsa ideia de que o dono tem que ser ele necessariamente o gestor. Não. Pois vamos encontrar um espaço para abordar muito bem essas questões. Sim. Não, nós às vezes temos essa falsa ideia. Por isso é que nas grandes empresas, nós estamos a dizer às pequenas, pronto, pelaquela dificuldade que já dissemos, mas as grandes empresas têm essa necessidade. Eu costumo dizer, a uma dada altura, é fundamental que alguns membros da gestão tenham a responsabilidade, só a responsabilidade de pensar o negócio. Porque, doutor Francisco, não é algo fácil pensar o negócio. Não é algo fácil pensar o negócio. Aliás, tu que estás ali, pequeno empreendedor, eu estava, por exemplo, antes de ontem a ver uma linha de financiamento, por exemplo, ligada ao Invest África. Acho que é um investimento que tem a ver com a CPLP. Sabe o que eles fazem, doutor Francisco? O que é que estão a vender? Eles estão a comprar ideias. Ou seja, para termos ideia do quanto pensar um negócio não é fácil. Ou seja, o que é que eles fazem? Tu vais para lá com a ideia do teu negócio. Caso a ideia de negócio seja rentável, eles tornam-te sócios, eles financiam a empresa, portanto, tornam-se sócios da empresa. Agora, pensar o negócio, tornar o negócio viável, este é que é o maior desafio. Por isso, a uma dada altura, alguns é normal que fiquem mesmo na responsabilidade de pensar e idealizar o negócio e outros de realizar atividades muito mais técnicas do dia a dia. É normal, do ponto de vista da gestão, é normal que a uma dada altura esta diferenciação seja feita. Doutor Codesse falou no princípio aqui, disse que das 10 empresas que nascem em Angola, 7 morrem. E também frisou aqui algo que é muito importante, que um gestor deve ter conhecimento multifacetado, ou seja, deve ter um pouco de conhecimento sobre contabilidade, sobre marketing, não é? Sobre essa coisa de comunicação organizacional. A minha questão é, na sua visão e a experiência que tem a nível de gestão e olhando para o panorama do país e, quiçá, da província de Benguela, olhando para os pequenos
micros, pequenas e médias empresas, sente que existe essa preocupação no seio dos gestores em se capacitar no sentido de verem os seus negócios cada vez mais a renderem lucros, a renderem dividendos? Sente isso aqui, da parte deles? Doutor Francisco, eu lhe vou responder essa questão por uma questão muito prática. Se tu fores hoje à EGT, vais notar, por exemplo, muitos pequenos empreendedores a reclamarem porque estão sendo multados. Exato. Qual é a principal causa? O que acontece? Está a entrar por uma área de negócio e como não temos desprovemos-nos desta intenção de buscar conhecimento ligado à área, por vezes nem sabemos sequer essas responsabilidades fiscais que cabem à nossa área de negócio. Como superar isso? Buscar conhecimento. Não tem como, doutor Francisco. Portanto, é fundamental que os pequenos empresários, aqueles que estão a começar agora, busquem conhecimentos sobre o risco de falirem, quer queira, quer não. Nós temos até, Dr. Godens, temos até a questão, por exemplo, de pessoas que vão criar negócio, nem sequer um plano de negócio têm, por exemplo. Não é? A pessoa começa o negócio, nem sequer sabe qual é a previsão de custos que vai ter, nem sequer sabe qual é a perspectiva de faturação que ela vai ter. E depois as coisas ficam todas aí sem saber que rumo tomar. Tem a questão que acabou de frisar da tributação, as pessoas não sabem que tipo de impostos vão pagar e tudo mais. Assim sendo, na sua opinião, não é? Será que uma norma em que obrigasse, não é? Ou de livre e espontânea vontade, uma norma que obrigasse, por exemplo, a quem vai criar um negócio, que antes mesmo de constituir a empresa, antes mesmo de se cadastrar à AGT, apresentasse um plano de negócio, que apresentasse, quiçá, um contabilista que o ajudasse no negócio, quiçá um contabilista que o ajudasse na tributação. Sente ou acha que essa seria uma medida ou ainda assim estaríamos a colocar mais alguma dificuldade no seio daqueles que pretendem empreender? Bem, doutor Francisco, eu penso que estaríamos a colocar mais uma dificuldade. Porque sabe que no âmbito do business, Angola de facto está a fazer está a dar passos significativos no sentido de desburocratizar o processo de constituição, criação e funcionamento das empresas, isto é bom. Dali que não sou muito a favor que haja um condicionalismo nesses termos. Mas, a uma dada altura, devia, ao mínimo, ser responsabilidade de todas as instituições que intervêm no processo de criação de empresa, ao mínimo, uma chamada de atenção. Ok? Dizer, por exemplo, um pequeno investidor, né, empreendedor, estás a criar esta empresa. Aliás, algo muito simples que nem sequer se faz. Eu tenho memória de que, na altura da entrega do NIF, vem lá a responsabilidade, me parece que é a própria AGT, a quem cabe também, pelo menos dizer ao contribuinte sobre as responsabilidades fiscais que recaem ao contribuinte em função da natureza da atividade que ele está a começar. Doutor Francisco, isso nem sequer muitas vezes não se faz, os próprios técnicos da AGT nem sequer fazem isso. Mas ainda assim, doutor, convenhamos que, pronto, um pequeno empresário não tendo conhecimento sobre tributação, mesmo que se lhe diga, né, terá dificuldade, não é assim? Não, sim, aqui não tem como. Dali, o que dizíamos anteriormente, da necessidade do pequeno empresário buscar conhecimento. Depois, eu costumo aconselhar, e aqui talvez não seria eu a dizê-lo, mas vou dizê-lo, Francisco, e a ti, porque este benefício é só aqui na Umbaca Business School. Eu costumo aconselhar os pequenos empresários, aquele que está a começar agora, você tem uma pequena recauchutagem, começa na informalidade. Eu costumo aconselhar a começar na informalidade. Ok? Tu, depois de 2, 3 meses de funcionamento, tu tens a ideia do teu negócio. Provavelmente também já terá ouvido a página da Umbaca Business School, que já te tenha dito que é fundamental que você tenha algum conhecimento de gestão. A partir dali, tu começas a buscar o conhecimento. Portanto, e às vezes a formalização
de antemão do negócio, não te dê essa perspectiva. Nunca ouviste falar de negócio. Muitos até nem conhecem qual é a instituição que o tutela em função da natureza da atividade. Então, há um conjunto de conhecimentos que penso que no início da atividade muitos pequenos empresários não têm. Então, se começa numa pequena informalidade, aos poucos vai buscando este conhecimento à medida que se vai formalizando. Portanto, este é o nosso parecer. Agora, que tem que buscar um conhecimento básico para o seu benefício é imprescindível. Bem, Dr. Gaudêncio, pronto, deixamos aqui muito boas dicas. Dr. Gaudêncio deixou aqui muitas boas dicas como se deve gerir uma empresa. Deixou aqui indicações expressas de que pequenos, médios e grandes empresas ou grandes empresários devem estar assentes nos 4 pilares que falou, nas funções da gestão. Assim, a título de conselho para aquele jovem que quer começar a empreender, a título de conselho para aquela pessoa que empreende e vem encontrando dificuldade em gerir o seu negócio, volta e meia, cria o negócio, semanas, meses depois o negócio vai à falência. O que é que tem a dizer para este jovem, para este empreendedor ou para esta pessoa que está aí a nos ouvir? Bem, Dr. Francisco refere-se a 2 tipos de empreendedor. Aquele que já tem uma atividade iniciada, sim, mas claro, que anda com uma atividade titubeante, e aquele empreendedor que sonha, né, que ainda não começou efetivamente o seu negócio, portanto, que pretende começar. Exato. Dali que as perspectivas são completamente diferentes. Okay. Eu dizia, de facto, no início das funções de gestão, isto a nível mais lá geral. Okay. Você que quer começar o seu negócio, há questões muito simples que, de alguma forma, podiam sintetizar todas aquelas funções de forma muito micro, assim, de forma muito pequena. Okay. Que é ter o conhecimento básico do tipo de negócio que você quer fazer. Okay. Não se lance a um desafio de negócio. Eu estou a dizer básico, não estou a dizer aquele, por exemplo, que consta no planeamento estratégico. Não, isso aqui é um outro mundo que quem está a começar não precisa olhar para aí, mas pensar assim, o que eu quero fazer? Ok? Pensar com algum detalhe, com alguma profundidade. O que eu quero vender e que tipo de bem eu quero vender ou que tipo de serviço é que eu quero prestar. É preciso ter um conhecimento básico do seu negócio. Bem, eu quero vender bolachas, quero abrir uma cantina. Mas a minha cantina será igual à cantina do vizinho. O que eu posso fazer para não ser igual à cantina do vizinho? Pensar em alguma coisa semelhante a esta. Isto seria para empreender é preciso aprender. Depois, Até é já. fundamental ainda que o pequeno empreendedor conheça de facto a previsão. Estou a procurar aqui, Dr. Francisco, uma expressão muito mais simples para dizer isso. Ou seja, o que eu sou capaz de ganhar, por exemplo, em um mês? Isso é maior. Boa. Então, caros internautas, essa foi a conversa com o Dr. Gaudêncio. Antes mesmo de fecharmos, Dr. Gaudêncio, 1 minuto para deixar aqui as recomendações, não é, sobre gestão, estudantes, os seus estudantes, os estudantes de forma geral que estudam gestão de empresas, estudam gestão de recursos humanos, estudam gestão da qualidade e também os empresários e empreendedores de forma geral, deixar aqui uma dica sobre gestão. Bem, fica a dica, duas dicas. A primeira, eu costumo dizer, ainda que muitas vezes tendem a pensar, não, está a puxar a brasa para a sua sardinha. Okay. É bom fazer gestão. Okay. Aconselho a fazer gestão. E a vida é uma gestão, né? A vida toda é uma gestão. Sim. Esta é a primeira dica. A segunda dica, apesar de tudo que dissemos aqui, não tenha medo de investir. Okay. Porque às tantas, o investimento acaba mesmo sendo um desafio permanente e constante. Okay. Ok? Não tenha medo de investir. Esta é a segunda dica que gostávamos de deixar. Okay. E quem sabe uma terceira dica. Okay.
fique ligado a Umbaca Business School, porque é nossa pretensão, caso tenhamos algum espaço, mas entramos em miúdos, ajudamos os nossos empresários a, por exemplo, o passo a passo de uma planificação. Como planificar bem, do ponto de vista do micro, pequeno e grande investidor. Portanto, todas estas variáveis que acabamos de lançar aqui, na verdade, foi uma panorâmica e gostávamos que nos próximos momentos, nas próximas sessões, dessemos mais subsídios sobre a perspectiva prática. A perspectiva prática de como fazer. Boa. Então, caros internautas, pessoal, ficou aqui a dica. O Dr. Gaudêncio voltará, não é, a termos aqui num espaço como este ou noutros espaços. O que vamos pedir é que você que está aí a nos ouvir e a nos ver a essa hora, que continue a seguir a página da Umbaca Business School no Facebook ou no Instagram, não é? Siga a nossa página nessas redes sociais, para que não perca, não venha perder nenhum detalhe sobre gestão, sobre contabilidade. Estaremos aqui todas as semanas sobre falar sobre essas matérias, fiscalidade, empreendedorismo, marketing digital. Continue a nos seguir. Já agora, Dr. Gaudêncio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos continuar a contar consigo nos próximos momentos. Vamos convidar, sim, e o pessoal vai esperar que nos próximos dias vamos falar sobre planificação, vamos falar sobre organização, assim no sentido mais geral, né, mais pormenorizado, para que possamos ajudar os nossos internautas também a cada vez gerir melhor. Então, para vocês, muito obrigado por ficarem até a este momento. Nós voltamos para a semana com um outro convidado para abordarmos temas interessantes. Continue a nos seguir e até a próxima. Umbaca Podcast, as conversas aqui são produtivas. E uma dica para vocês, para empreender é preciso aprender. Até já. Dr. Gaudêncio, muito obrigado. Bem, muito obrigado, estaremos sempre à disposição. É sempre um prazer receber o convite da Umbaca Business School, aliás, pela magnitude que está a tomar. É sempre um prazer estar aqui. Faça um convite que nós teremos muito gosto em estar aqui convosco. Boa, vamos convidar. Até já, pessoal. Juntos.